Aleluia. Graças, Pai, meus irmãos. Você pode sentar. Aleluia. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Aleluia. Bom dia para você. Você é muito bem-vindo aqui. Louvor. Muito obrigado. Amo demais vocês. Aleluia. Hoje pela manhã, eu estava conversando com Jaqueline, né? Para quem não conhece, Jaqueline é essa morena linda aqui na frente, minha esposa. E a gente estava conversando sobre um dia desse. A gente estava lá em Andréa Guerra, fazendo o Réveillon. Gente, hoje já são 29. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Nós somos crentes. O ano já começou. Para o mundo, o ano só começa depois do carnaval. Mas para a gente já começou, viu? Então, se levanta e anda, irmão. Vamos se levantar e andar. Com a gente não tem esse negócio, não. Depois do carnaval, nada. Já começou. Já começou lá dia 1. Amém? Vamos embora. Eu estava orando, perguntando ao Senhor, né? Senhor, eu vou levar uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de muito amém, muito glória a Deus. Estava tudo prontinho, o Senhor disse: não é isso não. E aí eu disse: Senhor, qual é a palavra? O que é que tu queres? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve para a tua igreja? E aí a resposta veio através de um louvor. Eu estava indo para o trabalho, né? E aí, do nada, na minha mente surgiu um louvor, que foi um louvor marcante para mim, né? Eu não ia fazer isso com louvor, a gente não ensaiou nada, a gente não preparou nada, e eu não ia pedir para eles uma música que não está, né? Não está no nosso repertório, a gente não costuma tocar ela. Mas eu tenho certeza que você conhece, e esse louvor, ele foi muito marcante para mim, porque foi no momento da minha conversão, né? Eu era da igreja católica, eu tinha um entendimento de Jesus, mas tudo que eu precisava, tudo que eu queria, eu ia lá no intermediário, né, um santo, e pedia para que ele fizesse, né, a ligação. E quando eu aceitei Jesus, o véu foi rasgado. E aí eu entendi que eu tinha acesso direto ao Pai. Veja que coisa maravilhosa. Você tem o direito de acessar diretamente ao Pai. Você não precisa de santo A, santo B, santo C. São homens de Deus, amém? Mas você tem acesso livre à sala do trono. Você pode falar diretamente com Ele. E Ele vai te ouvir e vai te responder. Assim como Ele me respondeu, através desse louvor. E esse louvor, ele diz mais ou menos assim: eu sou péssimo no canto, tá, irmão? Não espera esse de mim que não vai sair um canto bom. Mas a letra eu sei. Fala mais ou menos assim: somos um povo escolhidos por Deus, levados à excelência. Chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Alguém conhece? Então, irmão, essa foi a música, o louvor, que foi a trilha sonora do meu momento de conversão. Então, essa música falou muito forte, essa música ainda fala muito forte, né, comigo. E essa música, ela fala sobre identidade. E esse é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre identidade, fundamentação da nossa identidade. Amém? A gente percebe, a gente está inserido no mundo em que esse fator, desde muito tempo, né, já ficou para trás, né? A gente tem aí homem querendo ser mulher,
mulher querendo ser homem. E isso já é antigo, isso não é de agora. Mas recentemente a gente vê gente querendo ser bicho. Gente que se diz, não, eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, no mundo a coisa já vai de mal a pior. E te digo mais, vai piorar. Vai piorar. O pastor Márcio ministrou aqui domingo, foi exatamente o que ele falou. Se prepara, porque vai piorar. Amém? Mas, para nós que somos igreja, a gente tem um entendimento diferente do mundo. Mas mesmo assim, Satanás ele ainda vem e quer botar umas setinhas na cabeça de algumas pessoas. Ele vem com a tentativa, né, com a intenção de nos tirar do nosso chamado, do nosso propósito. O objetivo e a estratégia do mal é nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. E ele vai usar todos os recursos que ele tem para fazer com que eu e você, a gente desvie do caminho que Deus já desenhou. Já está pronto. Marco Aurélio Duque ministrou aqui e ele falou das lâmpadas. Vocês lembram? Que ele foi falando das lâmpadas. A lâmpada vai acendendo e você vai acompanhando. E é aquele caminho que Deus quer e Deus tem para a tua vida. O inimigo ele vai estar usando dessas estratégias para que nós saiamos do projeto e da proposta que Deus tem para nós. Amém? Mas, deixa eu te falar algo. Você é muito importante para Deus. Deus, ele te ama muito. Você, a sua vida é muito, muito importante para Deus. E a gente louva a Ele pela vida de todos vocês, pela vida de todos nós que fazemos o corpo de Cristo. Nós somos nova criatura, amém? Nós fomos recriados através do sacrifício de Jesus. E nós temos uma importância muito grande. Cada membro desse corpo de Cristo tem uma importância. Não existe nenhum membro que a gente possa dizer assim, não, esse aí, a gente falou disso um dia desse, eu acho que foi até Itani que ministrou sobre isso. Esse aí eu vou descartar aqui, vou jogar aqui no balde de lixo. Não, irmão, não é assim. Cada membro desse corpo é de suma importância para o propósito de Deus, para a vida da igreja, amém? Nós estamos juntos e trabalhando juntos para um propósito que Deus nos designou. Amém? Então, a gente precisa ter a compreensão da importância de cada pessoa nessa igreja e no corpo de Cristo como um todo. Se a gente for olhar e essa metáfora, né, corpo de Cristo, todos nós. Se a gente for olhar o nosso corpo, a olho nu, tem alguns órgãos que a gente não consegue ver, obviamente, porque são órgãos internos, mas vamos pegar, por exemplo, o dedo midinho do pé. A gente olha naturalmente e diz ali, não, se tirar o dedo midinho, a gente anda naturalmente. A gente vai andar, vai estar se movimentando. Mas saiba você que o dedo midinho, os dedos, e o dedo midinho está incluso nisso, ele dá estabilidade ao corpo. Você só consegue ficar em pé de forma reta, na posição correta, pela estabilidade que os dedos vão dar. Então, cada membro, repito, ele vai ter a sua importância no corpo. A gente não pode, não deve descartar ninguém. Amém? Nós temos um propósito do alto a se cumprir. Nós temos um propósito muito importante. A gente precisa alcançar. Deus conta comigo e com você para que a gente alcance a humanidade. Você está entendendo? Diga, Deus conta comigo. Deus conta comigo. Aleluia. E para a gente começar, eu queria pedir ao meu amado Guilherme. Bom dia, meu amor. Estive aí, não lhe vi. Aleluia. Eu queria que você colocasse Romanos 12.
E a gente vai ler do 4 ao 7. Olha só, está afiado. Parabéns. Aleluia. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, obviamente. Próximo. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Não tem como. A gente não consegue se desvincular do irmão. Essa coisinha linda aí que está do teu lado, né? Você não vai conseguir se desviar, porque ele faz parte do seu corpo. Amém? É um conjunto. Vamos lá. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Próximo. Se o seu dom é servir, sirva. Presta atenção. Se o seu dom é servir, sirva. Essa mesma palavra aí, ela é a mesma usada em Atos 6,4, que fala sobre aquele momento de instituição dos diáconos. E essa palavra é como se eu e você estivéssemos ministrando pelo Senhor. Amém? Eu e você, nós somos ministros do céu, representantes legais aqui na terra de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então, servir. Se a gente pode trocar ali por ministério, por ministrar. Amém? E aí, nessa condição de ministro, você é um ministro. Você é um ministro da nova reconciliação, do ministério da reconciliação. Amém? Deus deseja e Ele quer que que Ele se reconcilie com o mundo. E nós, enquanto ministros do Ministério de Reconciliação, nós seremos esse canal de alcance, essa ferramenta de alcance de Deus. Aleluia, para com o mundo. Amém? Então, não se engane. Você é um ministro. Você é um ministro. Você vai ser o canal pelo qual Deus vai alcançar as pessoas. Amém? Você tem um papel muito importante nesse projeto de Deus de se reconciliar com o mundo. Aleluia. Aleluia. Coloca, por favor, Guilherme, Romanos, capítulo 12, versículo 8. Olha só, o ministério ele dá ânimo. Aleluia. Se você está desanimado, o ministério ele dá ânimo. Amém? Se dá ânimo, que assim o faça. Então dá um glória a Deus aí bem forte para a gente. Aleluia. Isso é ânimo, a gente tem que botar para fora. Se é contribuir, aleluia, que contribua generosamente. Semana passada, acho que faz umas 2 semanas, a gente estava conversando com um casal de amigos, um casal de irmãos em Cristo, e ele está com a possibilidade de Deus crescer extraordinariamente o negócio dele. E ele é uma pessoa que tem um entendimento do reino, sabe? E eu estava dizendo para ele o seguinte, nós estávamos dizendo para ele o seguinte, que se a igreja tivesse a noção, tivesse o entendimento de que nós servimos a Deus também com as nossas finanças, muita coisa já seria liberada. Deus já teria liberado coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Se nós, enquanto igreja, tivéssemos esse entendimento de que somos mordomos e dispenseiros na casa do Pai. Deus, Ele quer nos fazer prosperar. Ele conta com isso. Ele quer que nós tenhamos dinheiro para abençoar o reino e abençoar outras pessoas. Amém? E Ele conta comigo e com você para isso. Aleluia. Mas se a igreja
entender que a gente serve a Deus também com nossas finanças, meu amigo, a gente já teria avançado aí muito. A gente nem estaria nesse prédio mais, já estaria em outro lugar. A gente precisa entender isso. Nós servimos a Deus também com nossas finanças. E quando a gente coloca nossas finanças na mão dele, ele abençoa, meu amado. As janelas do céu são abertas. Aleluia, ele vai nos abençoar ricamente. Aleluia. Mas para isso, o coração, e a gente sempre vem aqui, vai ministrar dízimos e ofertas, a gente fala muito do coração. O coração da pessoa tem que estar no lugar certo. Tem que estar ali, pautado no que Deus quer. Entendendo o que está na palavra. Colocando em prática o que está na palavra. E a partir daí, as bênçãos são liberadas. Aleluia. Aleluia. Por favor, Guilherme, coloca João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Esqueci de falar, mas o tema da ministração, tá? É identidade, mas a gente vai estar falando aí sobre a natureza do servo. Amém? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me seguir, se alguém me servir, o que está escrito ali? Meu Deus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Meu Deus do céu. Eu fico apaixonado. Cada vez que eu leio a palavra, cada vez que eu vejo um versículo como esse, eu fico apaixonado. Não pela recompensa, irmão. Não pela recompensa, mas pelo prazer que nós temos em servir. Aleluia. Aleluia. Põe de novo, por favor. Eu queria só chamar a atenção. E aonde eu estou, ali também estará o meu servo. Aleluia. Nós somos de quem? De qualquer um? Não, meu amado. Nós somos dele. Nós somos propriedade exclusiva dele. Isso é uma identidade muito bacana. Nós temos um dono, nós temos um pai. E ele, no final do versículo, o pai te honrará. Aleluia. Aleluia. Isso é uma identidade muito bacana. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, meus amados, se alguém me serve, siga-me. Se alguém me segue, siga-me. Aleluia, aleluia. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Aleluia, aleluia. Não tem outro espaço, irmão. Não tem outra maneira de seguir a Jesus e não servi-lo. Essa é a nossa essência. Essa é a nossa natureza. Nós seguimos e servimos. Então, não existe espaço. Se você está seguindo Jesus, você tem que servi-lo. Aleluia, aleluia. Nós somos filhos, sim, mas operamos como servo. Nós somos filhos amados de Deus. Mas na nossa relação com Ele, a gente opera como servo, servindo a sua vontade. E quando a gente está embaixo da vontade dele, meu amigo, aleluia, não tem inferno que põe a mão. Quando você está embaixo da vontade dele, existe um favor, existe uma graça. Aleluia, aleluia. Mas assim, tem uma brincadeira, entre aspas, com meu cunhado, que a gente fala que tem irmão que são 3S. Alguém já ouviu esse termo aqui? Irmão 3S, crente 3S? Não, né? Bom que vai ser uma novidade para vocês.
Santo, sentado e satisfeito. É os 3 S. Santo, sentado e satisfeito. Meu amigo, nessa nossa relação com o Pai, não tem como, a gente tem que servir. Não dá para ficar sentado. Eu sou filho, porque eu sou da família, eu sou filho de Deus Altíssimo, amém. Aleluia, eu sou da família de Deus, amém. Eu vou ficar sentado, olhando, não, estou de boa aqui, está tranquilo. Não. É muito claro o versículo. É muito claro. Quem segue Jesus, o serve. A gente precisa entender isso, botar na nossa mente. Quem segue Jesus, o serve. Eu não posso simplesmente sentar e... santo, sentado, satisfeito. Não dá. E meu cunhado, ele era de outra denominação. A gente motivou ele a fazer o rema. Vamos fazer o rema. E aí ele se matriculou e se apaixonou pela palavra revelada. E terminou que Deus, né, oraram a Deus, perguntaram ao Pai, e o Pai os direcionou para o nosso ministério. Hoje eles estão congregando em Jaboatão e servindo na diaconia. Então, não tem outro caminho. Quando a gente serve, quando a gente segue a Jesus, o serviço é natural. Em algum momento ele vai te chamar, não é o pastor Márcio, não é o pastor André que vai te chamar para servir. É Ele. Ele vai plantar aí dentro. Quando o convite vier, que chegar, você já vai, eis-me aqui, Senhor. É Ele, porque Ele já plantou a semente. A gente só vai constatar o que o Espírito Santo falou. Aleluia. Mas assim, a igreja, ela tem um entendimento, né? E eu puxei agora para essa linha de servir, na prática, o serviço. Né? E a gente tem um entendimento, um entendimento muito claro de servir na casa do Senhor. Né? Eu estou aqui servindo a minha chamada, mas o ar-condicionado, teve alguém que ligou, o microfone, tem alguém no microfone, tem Guilherme lá em cima, ali na milha, o pessoal da diaconia que preparou todo o ambiente, organizou as cadeiras, né? As tias lá no DI, cada um sendo usado por Deus, servindo a Deus dentro da sua chamada. O pessoal do louvor, cara, se me botar para tocar esse trem aqui, não vai sair nada, porque não é a minha praia. Minha praia é outra. Se me botar para tocar isso aqui, até é um desejo de infância tocar isso aqui. Mas eu não sei. Porque não, sabe? Não arde. Mas, enfim. Mas, onde é que eu quero chegar? Servir. Não é só isso. Servir é muito mais. Servir a Deus vai além. É muito mais do que isso. Não se restringe só em servir na casa do Pai, só em servir na igreja. Aleluia. Servir é um comportamento, é uma atitude assumida. É no dia a dia. Não é só aqui na igreja. Eu estou falando baixinho para ninguém ouvir lá atrás, lá fora. É no dia a dia. Comportamento, atitudes. Certa feita, o pastor Márcio ministrou e isso despertou em mim uma curiosidade. O pastor Márcio disse o seguinte, e ele pesquisou isso e eu fui pesquisar, né? Estou que nem os crentes de Bereia, né? Fui pesquisar também uma pessoa adulta, um adulto, ele toma por dia, eu sei que muitos sabem disso, 35 mil decisões. Parece um número gigante, né? Uma pessoa adulta, 35 mil decisões por dia. E cada decisão dessa tem que estar pautada aqui, ó. Na palavra.
tem que estar aqui na palavra, entendendo o que é que Deus quer. Eu costumo me fazer essa pergunta. Às vezes quando a tribulação vem, quando vem o confronto, e aí vem aquela vontade, o velho homem, opa, aí você pensa, como é que Jesus iria responder a essa pergunta? Como é que Jesus iria se comportar? Como é que ele ia reagir a esse confronto? Esse exercício eu faço. Eu te aconselho a fazer também. Separa um minutinho, na hora lá que tiver o bicho pegando, né, como diz o ditado, você para e... Ó, como é que Jesus ia reagir a isso? Como é que ele ia responder a esse confronto? Faz esse exercício, você vai ver que vai melhorar muito. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí servir a Deus é você estar atento à voz. Você seguir a direção. E Ele diariamente, através do Espírito Santo que faz morada dentro de você, você é nova criatura, amém? O Espírito Santo faz morada dentro de você. Então, Ele vai estar ali dia a dia, todos os dias, a todo momento falando, te dando o caminho. Então, a gente só erra, só toma a decisão errada, se a gente quiser. Porque Ele vai estar ali, ó, te incomodando. Quando você for tomar uma decisão que não é a mais coerente, Ele vai dizer, na tua mente, não é por aí não. Não vai por aí não que vai dar ruim, como eu costumo dizer. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos bem o que é certo e o que é errado. E aí eu quero tocar em outro ponto, que é também dentro do tópico servir, né? O mundo, ele não tem essa visão. A igreja, e nós sabemos, nós estamos abaixo do senhorio, que é Deus. Nós estamos abaixo desse senhorio. E somos abençoados por isso. Mas lá fora o mundo não tem essa visão. Eles entendem que eles são senhores da sua vontade, da sua vida. Eles têm o domínio. E eu queria que pusesse Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, se você tiver com a sua Bíblia aí. E ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa passagem aí está falando de alguém é seu Senhor. Fala sobre isso. Alguém está sendo seu Senhor. E a gente precisa entender. Ou a gente está abaixo do verdadeiro senhorio, que é Deus, ou o outro senhorio, que é o dinheiro. Jesus não fala 3, 4, 5 senhores, ele fala só de 2. Se você olhar na sua Bíblia aí, na minha aqui tem um títulozinho para cada passagem. E ele diz assim, os 2 senhores. Deus não fala de 3, 4, 5 senhores, os 2. Por quê? Porque todo o sistema do mundo é impressionante. Todo o sistema do mundo roda em prol do dinheiro. Todo o sistema do mundo roda em prol do dinheiro. Tudo é dinheiro. E a gente precisa ter essa noção. Ter essa noção. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Existe um entendimento distorcido do mundo para isso. Eu tava na empresa por esses dias e um funcionário fez, chefe, veja se o senhor consegue rever meu salário. Está ficando apertado lá em casa. E as contas já não estão dando. Por exemplo, esse final de semana, eu estou sem dinheiro.
e eu não vou beber esse final de semana porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Aí, só que ele é uma pessoa que está desviado, ele conhece, quando criança, a avó, o pai levou para a igreja, mas ele desviou dos caminhos. E ele conhece algumas frações da palavra. Aí ele disse, o senhor sabe, né? Vou pegar o pastor agora, né? Vou pegar meu chefe agora. O senhor sabe, né? A raiz de todos os males é o dinheiro. Aí quase que você acerta. Quase, por pouco você não acertou. A palavra diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aí fui explicar para ele, né, a diferença. Aí ele, eita, é verdade. Então a gente tem que entender que o dinheiro não tem problema nenhum. O dinheiro é bênção. Quem é que quer dinheiro aqui? Eu quero. Se você não quer, eu quero. O dinheiro é uma bênção. Quando ele é usado da forma que ele tem que ser usado. Mas quando o dinheiro passa a te dominar, passa a ser seu senhor, aí deu ruim. Aí deu ruim. Então a gente precisa entender e colocar e utilizar o dinheiro da maneira certa. Nós somos mordomos na casa do Pai. Eu acabei de falar. Nós servimos a Deus também com nossas finanças. Aleluia. Então, Deus não tem problema do teu bolso cheio de dinheiro. Ele não tem problema que você tenha dinheiro. Ele tem problema que o dinheiro tenha você. Aleluia. Aleluia. Eu queria voltar no João, Evangelho de João 12, 26. Aleluia. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o quê? Eita, glória. Isso é muito poderoso, irmão. Aleluia. Eu até anotei essa frase aqui para não esquecer de falar para você. Jesus declara que aqueles que o seguem são aqueles que o servem. Não são aqueles que querem servi-lo. Eu vou repetir para você entender. Jesus declara que aqueles que o seguem são aqueles que o servem. Não são aqueles que querem servi-lo. A gente às vezes fica parado no mundo, né, de desejos e vontade. Eu tenho um desejo, a vontade de aprender baixo. Mas se eu ficar só no desejo e na vontade, não vai sair nada. Enquanto eu não for lá no Felipe, no Bruno, dizer, bicho, me ensina aqui o baixo, não vai sair, vai ficar só desejo e vontade. E com Deus, o reino de Deus é decisão. Deus não trabalha com desejo e vontade. Enquanto eu ficar dizendo, não, quando eu tiver tempo. Não, eu vou fazer semana que vem. Não, pastor, semana que vem a gente faz isso. Não, Deus não trabalha com desejo e vontade. Eu tenho desejo quando eu tiver tempo. Não, decisão. O reino de Deus é decisão. A gente precisa se posicionar e partir para cima. Senão a gente vai ficar só pairando, só flutuando, rapaz, quando eu tiver tempo, quando eu tiver vontade. Não. Decisão. Deus trabalha com uma palavra chamada decisão. Anote isso aí para não esquecer. Decisão. E a gente precisa se posicionar. Aleluia. Quando Deus falar contigo, aí dentro de você, através do Espírito Santo, se posicione e tome a decisão. A gente costuma dizer o seguinte, tem gente que chega, pastor, mas aquela parede ali, tá manchada. O Espírito Santo não falou com você? Então ele quer que você resolva a parede, amigo. Simples assim. Simples assim. Aleluia. Aleluia. Por favor, coloca Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Isso aí é Jesus falando. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo.
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que a gente acabou de falar. Decisão. Eu preciso me mover, eu preciso me mexer, eu preciso entrar em movimento e executar o que o Senhor quer. Eu sou servo, eu opero como servo. E o servo, ele executa, ele bota em prática o que o Senhor tem para a vida dele. Aleluia, aleluia. Do ponto de vista de Deus, servir é um compromisso assumido. Eu vou até tirar o óculos para não quebrar. Eu tenho compromisso, então eu sirvo. A gente precisa pensar assim. Do ponto de vista de Deus, servir. Eu não estou falando de servir apenas na igreja. Eu estou falando de servir no âmbito geral. Como a gente acabou de falar, servir não é só estar aqui na igreja, arrumando, limpando, servindo, tocando. Não. São as decisões que eu tomo no dia a dia. Cada uma dessas 35 mil decisões que a gente toma, elas têm que estar pautadas na palavra, na vontade dEle. Porque nós somos servos, a nossa natureza é de servo. E a gente precisa, enquanto servo, eu sirvo a vontade do Pai. Sirvo a vontade do Pai. E no final do versículo, o 12:26 de João, o Pai te honrará. Quando eu estou fazendo a vontade dEle, Ele me honra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos pensar se cada decisão que a gente está tomando no dia a dia, se está pautado na palavra. Nossas decisões, o nosso norte, a nossa referência é a palavra de Deus. Aleluia. E a gente precisa entender e desenvolver o hábito de buscar, de ler, para que no momento que a gente precisa tomar a decisão, a gente tome a decisão certa. Aleluia. Eu estava escutando uma ministração e o ministro, ele contou um testemunho que eu achei muito bacana. Achei muito interessante. É uma ministração antiga e fala sobre um aplicativo. E eu queria que você não se atesse aos detalhes do aplicativo, principalmente o pessoal que trabalha com ele, mas se atesse ao conteúdo. O testemunho foi o seguinte. Tinha um rapaz, ele trabalhava no aplicativo no Uber. Vou estar rodeando, todo mundo já sabe. O cara trabalhava no Uber e ele estava precisando levantar um dinheiro para ontem. Ele precisava desse dinheiro urgentemente. E ele estava trabalhando exaustivamente, horas, 12, 14 horas por dia. Só parava para dormir, comer e voltava, porque ele precisava levantar essa grana. Tinha que pagar alguma coisa importante. E na cidade que ele estava, na cidade que ele residia, tinha uma festa grande, uma festa do agronegócio. Negócio grande, ia ali, cantor sertanejo, essas bandas aí do mundo. E a cidade recebia ali naquele fluxo para mais de 200 mil pessoas, nesse período. E ele estava nessa angústia de levantar esse valor, e aí ele recebe uma chamada, né, pelo aplicativo, e ele foi atender. Quando ele chegou lá, o cara disse, deixa eu te falar, eu botei esse destino aí, mas eu não estou indo para aí não. Eu queria que tu me levasse em outro lugar. Eu queria que tu me levasse ali. Aí o rapaz fez, ali? Ali aonde? Ele, não, eu queria que tu me levasse ali. Sim, mas ali tem um local específico, seja mais específico. Aí o rapaz, não, é porque é o seguinte, cara, eu estou precisando comprar droga. Eu queria que tu me levasse ali. Aí ele fez, mas rapaz, eu saí da minha rota para ir comprar droga contigo. Aí o cara atrás, no banco de trás fez, eu tenho aqui nas minhas mãos R$300. Aí ele na frente, ele fez, eita Deus, ele pensou, né? Tudo que eu precisava.
Mas só faltou o cara dizer, é de Deus. Aí ele disse, mas rapaz, vê só. Aí o cara tentou persuadir, né? Não, vai ser jogo rápido, a gente vai lá, compra e é rápido. Aí o cara pensou, ele disse, rapaz, eu saí da minha rota para ir comprar droga contigo. Enfim, ele tomou a decisão. Ele foi macho. Ele não foi. Mesmo precisando, mesmo passando por um sufoco, mesmo passando por um deserto financeiro, ele decidiu não ir. Ele decidiu não fazer a coisa errada. Ele optou em fazer a coisa certa. E aí, uma semana depois, ele recebe um e-mail da Uber, agradecendo pelo serviço prestado, e depositou na conta dele R$1.000. Glória a Deus. Agora, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se ele tivesse ido lá, Deus já estava ali com a mão. Ali naquele momento lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê em Deus? Você vai ser provado. E você vai ser provado onde ninguém vai te ver. Porque naquele carro não tinha ninguém. Estava ele, o cara, o anjo lá com a prancheta. E os demônios do outro lado, né? Só esperando para soltar o rojão. Não tinha ninguém. Ele ia lá, não ia falar para ninguém. Então ele ia lá, resolvia pegar os 300 contos, mas ele se posicionou. Se posicionou no que é certo. Aleluia. E aí Deus estava prontinho. Já estava liberado. Só esperando ele tomar a decisão correta para Deus suprir. Para Deus providenciar. Satanás apresentou para ele, ofereceu a ele R$300. E ele foi provado. Ele ficou tentado. Mas ele passou na prova. E Deus foi lá e R$1.000. 3 vezes mais, amigo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então, servir a Deus é um compromisso que eu tenho com a sua verdade. Servir a Deus é um compromisso que eu tenho com a sua verdade. Aleluia. Qual é o compromisso, irmão? A palavra diz que é assim. E eu vou ficar com ela até o final. Eu não estou nem aí, eu vou morrer. Eu morro, mas eu fico com a palavra até o fim, porque ele disse que seria assim. Aleluia. 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 Precisamos estar firmados nesse compromisso que a gente tem. Nesse compromisso de viver essas verdades. Aleluia. Aleluia. Esse cara teve uma atitude super bacana. Ele foi firme. Ele segurou firme e disse, não vou. E a gente precisa entender e ficar muito atento, porque as sugestões, elas vêm. Né? A gente vive, e eu conversando com os meus amigos psicólogos, né? A gente fala muito sobre mente, a conversa eu vou sugando dos caras, né? Informações preciosas sobre a nossa mente. E a nossa mente, ela não trabalha para que a gente seja feliz. A nossa mente, ela não trabalha para que nós estejamos felizes. Ela trabalha para a nossa sobrevivência. Ela vai nos tirar de situações conflitantes e de desconforto para nos fazer sobreviver. Essa é a grande função ali, no resumo da mente, é nos tirar de situações e nos fazer sobreviver. Então, a gente vive num mundo de sobreviventes. Então, o que é que ocorre? Muitas vezes, a gente na igreja, mas aí a gente termina, o negócio está complicado ali, o negócio está difícil, e a gente não persiste, não vai até o final confiando, e começa a dar um jeito. E aqui no Brasil tem até um apelidozinho, né? Do diminutivo, né? Jeitinho brasileiro. Isso é do demônio, irmão. Não entra nessa, não. Esse negócio de jeitinho brasileiro não é para crente, não. Escuta bem o que eu estou falando. Aleluia. Aleluia.
E aí a gente começa a dar um jeitinho para cá, fala com o outro, um pede ajuda a um, pede ajuda ao outro. E nesse meio aí do jeitinho, tem muita coisa legal. E a gente termina desviando do foco. A gente termina saindo do foco. Que é o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. E a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Aleluia. Então, Deus não trabalha com desejos e vontades. Ele trabalha com decisões. Por favor, Guilherme, coloca Mateus 4. A gente vai iniciar a leitura no versículo 20. E assim, a gente está falando de decisões. Perceba, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante. No próximo, por favor. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Próximo. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, e o seguiram. Aleluia, aleluia. Não tem como. Não tem como. O reino de Deus é prático. Tomou a decisão e segue adiante. Não tem aquilo que a gente falou, quando eu tiver tempo, deixa eu pensar, Não. Tomou a decisão, segue adiante. A coisa é muito prática. Aleluia. Coloca, por favor, o 61, por gentileza, o próximo. Desculpa. Coloca Lucas, capítulo 9, 57. E aí eu trouxe esses versículos para a gente entender uma outra questão dentro desse tocante a decisões. Aleluia. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Próximo. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Eita glória, hein? Aleluia. Decisão, escolhas, coisas práticas, irmão. Aleluia. Põe o 61, por favor. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu Deus. Posicionamento. Compromisso assumido. Se eu ponho a mão no arado, já foi. Segue em frente. Não tem volta. Não tem volta. O reino de Deus é prático. Aleluia. Aleluia. O tempo está se esvaindo, eu vou adiantar aqui um pouco. Amém? Eu queria falar agora aos líderes e aos aspirantes a líderes. A palavra do Senhor diz que está em 1 Timóteo, não vou lembrar o versículo, mas diz: se você está aspirando ao episcopado ou ao ministério, boa obra, excelente obra você está almejando. Excelente obra você está almejando. Agora deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo deixa eu te falar uma coisa. Você que é líder, você que quer assumir uma posição de líder, eu vou baixar até o tom de voz para não te assustar. Não é nada demais, não. Deixa eu te falar uma coisa. Ministério, servir,
não é ser visto. Servir não é ser visto. Está fora do script aqui. Veio no coração e quando vem assim no coração, quando o chefe manda, a gente tem que falar. Servir não é ser visto. Se você está com essa expectativa de vir para os holofotes e só por isso, teu coração está fora. Alinha teu coração. Alinhamento é um negócio que eu gosto, né? Alinha teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Outro ponto. Líder. Atenção, líder. O líder, ele não faz o que ele quer. Ele faz o que é necessário. O líder, o cabeça, ele não faz o que ele quer. Vou repetir, ele faz o que é necessário. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um cara que eu gosto de operação. Eu gosto de estar ali no moído. E Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E juntou duas figuras aqui que tem gente que não suporta. Porque a gente é exigente, a gente preza pela excelência. Sabe? Porque eu acho que aqui na igreja, principalmente em casa, tem que ter zelo com as coisas, tem que ter cuidado, tem que ter amor, tem que ter carinho. Tem que fazer com excelência. Não sei por que eu trouxe esse livro para cá, olha. É um negócio que ferve aqui dentro. E ferve ali também, que eu sei. É excelência. Então, mas eu estou falando de líder fazer o necessário. Então a gente estava na liderança da diaconia, muito bem, muito tranquilo, na zona de conforto. E Deus, através desse homem, diz: alarga as tendas. Alarga as tendas. Vem para aqui, para onde eu estou te chamando. Eita, pai, mas eu não sei qual é o caminho aí. Vem, que eu vou te mostrar o caminho. Então, se tem uma coisa, líder faz o necessário. Se tem uma coisa que é extremamente desconfortável para mim, é justamente isso aqui. Estar aqui falando para vocês. É um desafio para mim. Porque eu me considero uma pessoa introvertida. Mas o líder, o que é que eu falei há pouco? Faz o que é necessário. Faz parte do ofício. E eu tenho que me preparar e me desenvolver para isso. Aqui não é palestra. Isso aqui não é palestra. Isso aqui não é para ser visto. Isso aqui é para te ajudar, nos ajudar a crescer. Aleluia, aleluia. Deus estabeleceu um ministério com o propósito de cooperar com a edificação do corpo. Então é necessário. E como diz o meu querido Silvio, nós vamos ser cobrados por isso aqui, porque nós estamos falando. Vai existir uma cobrança. Ele ministrou isso, essa frase ficou na minha mente. Então, você que é líder ou que quer ser líder, aprenda a fazer o que você não quer. Vai ter momentos que você não vai querer fazer, mas você vai ter que fazer. Por quê? Porque é necessário. Aleluia. Eita, glória, o tempo foi embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Outro ponto importante. O liderado, o teu liderado, ele não é teu empregado. O teu liderado, ele não é teu empregado. Ele é servo, assim como você. Aleluia. Me desculpa se você não é líder ou se você não pretende, mas Deus vai te usar também, viu? Se prepara, benção. Se prepara, viu? Aleluia. Eita, glória. Pastor, me perdoe, eu vou passar do tempo. Aleluia. Só para a gente basear na palavra, isso que eu acabei de falar,
Por favor, por favor, Guilherme. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastorei o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, viu? Que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. O 3. Nem como dominadores do que os foram confiados, antes tornando-vos modelo de rebanho. Volta, por favor. Modelos do rebanho. Aleluia. Modelos do rebanho. Por favor, para ficar mais claro, coloca na versão viva. A versão viva tem uma bacana. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. Eita, glória. Bom exemplo. Não é exemplo perfeito, porque perfeito só Jesus. Mas é o bom exemplo. Quem está comigo e me acompanha um pouquinho mais de perto, tem uma frase que não é minha, mas eu uso ela com muita frequência, eu já estou até... Palavras empurram, mas o exemplo arrasta. Então, você tem que ser um bom exemplo para o seu liderado. Aleluia. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com um bom exemplo. Aleluia. Coloca o próximo, por favor, meu filho. Eita, glória. Existe um favor, benção, para você que é líder. Aleluia. Existe uma recompensa. Olha só. E quando vier o Supremo Pastor, aleluia, a recompensa de vocês será uma participação perpétua na sua glória e na sua honra. Aleluia. Quem se alegra com isso? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a gente vai falar um pouquinho do exemplo perfeito. Eita, glória. O exemplo perfeito só ele, irmão. Jesus Cristo. Coloca, por favor, meu filho, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia, aleluia. Volta, por favor. Vindo a ser servo. Jesus foi o exemplo de servo perfeito. Aleluia. Ele se propôs à vontade do Pai e foi até o fim. E diga se não foi o exemplo perfeito, porque eu e você estamos aqui por causa disso. E é a esperança para a humanidade. Aleluia, aleluia. Jesus, ele serviu à vontade de Deus, ele foi até o fim. Ele cumpriu com o que foi proposto para ele. Aleluia, aleluia. E para a gente ir encerrando, quem já andou de avião aqui? Aleluia, amém. Quando o piloto informa que vai pousar, né? Chega a informação lá, se prepara para o pouso e tal, ainda tem mais uns 20 minutos para o avião pousar, tá? Aleluia. Entendedores entenderão. Aleluia. Eu queria trazer aqui para nós uma reflexão bem bacana que está em Marcos 3. Marcos 3, a partir do versículo 31. Marcos 3, 31. Oh, glória. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Próximo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E aí Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Perguntou Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Será que Jesus, por algum momento, esqueceu? Será que Jesus, por algum momento, bateu com a cabeça? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Entendam, Jesus não está brincando com a palavra. Ele aproveitou o momento para nos ensinar algo valioso. E eu fiquei meditando nisso. Aleluia. Eu fiquei maravilhado. Próximo. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão meus irmãos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aleluia. Aleluia. E aí o que é que eu queria te perguntar? Por que Jesus faz a relação dos irmãos com família? Por que Jesus faz essa relação? Aleluia. Aleluia. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui. Os que estavam assentados ao redor dele. Aleluia. Aleluia. Por que ele faz essa relação, irmãos? Nós temos a natureza de servos. Nós somos filhos, como eu falei, mas operamos como servos. E ser servo é fazer a vontade do Pai. Então, aqueles que estavam assentados à volta de Jesus estavam fazendo a vontade do Pai. Estavam escutando a palavra viva. Aleluia. Então, entenda. Fazer meu irmão, minha mãe, estão aqui, fazendo a vontade do Pai. Ser servo, a natureza de servo, é você fazer a vontade dele. Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Aleluia. Por favor, Guilherme, coloca Efésios, capítulo 5, a partir do 14. Efésios 5, 14. E aí o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem, essa reflexão, né? E isso vale para cada um de nós. A gente precisa se avaliar e entender, a partir da leitura dessa mensagem, entender como é que está o nosso servir ao Senhor. Eu estou servindo da maneira que Ele espera. Eu estou dentro do propósito, eu estou fazendo o que Ele quer. Eu estou no centro da vontade de Deus. Aleluia. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. A gente precisa entender, irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que é que Ele ministra lá ao nosso coração? Eu tenho um trabalho, eu tenho minha família, eu tenho minha vida. Mas isso está dentro do plano de Deus, isso está dentro do que Deus quer para a tua vida. É isso mesmo. Pastor, mas como é que eu sei? Como é que eu... Um exercício que eu faço e que eu aprendi com um homem de Deus chamado Márcio Magalhães, é o seguinte: eu estou em paz,
Eu vou tomar aquela decisão. Eu estou sentindo paz aqui dentro. Se eu estou sentindo paz, eu estou dentro da vontade. Mas se eu não sinto paz, não é a hora de tomar aquela decisão. Tem momentos que a gente tem que esperar em Deus. Aleluia. Se a nuvem se mexer, é hora da gente se mexer. Mas se a nuvem está parada, espera. Espere em Deus. Porque na hora certa Ele vai te acionar. E você vai sentir o momento certo. Aleluia. Aleluia. Antes de terminar, eu queria fazer um convite. Aleluia. Deus manda te perguntar nessa manhã. Até quando? Até quando você vai nadar contra a maré? Até quando você vai ficar resistindo? Irmã, pastor, mas Jesus está no barco. Sim, Ele está no barco. Mas a palavra diz que Ele estava dormindo. Jesus estava dormindo. Tranquilamente. Os caras quase morrendo afogados e Jesus dormindo. Só quem pode acordar Jesus no teu barco é você.